Olá, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre respeito, né? Aproveitando que tem se falado muito sobre isso em diversos contextos diferentes, eu vou trazer o contexto psicológico, onde muitas vezes a gente se defronta com algumas pessoas que simplesmente atropelam outras, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja em negociações, seja onde for. Algumas pessoas que simplesmente têm alguma condição ou aprenderam, porque tem graus diferentes, tipos diferentes, que a coisa vai desde o bullying até alguma coisa mais contundente, onde a pessoa ela parece sempre atropelar outras pessoas. E quem está do outro lado não espera isso muitas vezes e se vê tendo que lidar com pessoas que fazem bullying ou fazem o gaslighting. A gente vai falar um pouco sobre isso, que é um nome novo dado para velhas patologias, né? Como sempre, né? Hoje em dia se dá muitos nomes novos para coisas antigas. E gaslighting nada mais é do que uma pessoa que é, manipula tanto que faz a outra pessoa parecer louca ou complicada ou difícil ou problemática, quando na verdade essa pessoa está manipulando e ajudando a causar essas situações de uma maneira geral. E lidar com essas pessoas, você já viu isso, você manipulando. A Suzy pergunta como lidar, expulsar da vida. Vamos falar de algumas alternativas aqui. Justamente a gente vai começar a falar um pouco disso agora. Né? Então, essas pessoas são pessoas manipuladoras que exploram gatilhos emocionais, a vulnerabilidade e âncoras negativas. Elas criam âncoras negativas, às vezes elas criam um estado, elas manipulam até como outras pessoas se sentem, para que as pessoas se sentindo assim ou assado façam o que elas querem ou deixem de fazer alguma coisa que ia atrapalhar elas. Então, o insight emocional, você não é uma pessoa ingênua, você está reagindo ao padrão dessas pessoas. E eles acabam se tornando especialistas nesse tipo de manipulação. Então não fique mal se você se pega, às vezes, respondendo esse tipo de coisa, porque essas pessoas elas se tornam experts mesmo em fazer esse tipo de coisa. Então, quais são as estratégias da PNL para blindagem pessoal em relação a isso? Primeiro, use o metamodelo de linguagem. Quem já estudou o metamodelo, questione pressupostos falsos, né? Quando a pessoa, por exemplo, tenta fazer um gaslighting, tentando dizer que você é culpado das coisas, e a pessoa diz, você nunca me escuta, e você pergunta, nunca? Quando isso aconteceu? Né? Então, questione. Né? E assim, prepare-se, porque muitas vezes essas pessoas, quando elas são confrontadas, elas negam, elas fogem, às vezes elas param quando são confrontadas, quando o nível é mais fraco, ou às vezes elas dobram a aposta e ficam muito mais fortes. Então você precisa ficar atento. Eu fico me perguntando, né, como você me perguntou aqui, Suzy, né, o que fazer com essas pessoas? Você quer esse tipo de pessoa na sua vida? Né? Às vezes são pessoas da família, próximos, então você não tem como se livrar tão fácil assim. Às vezes tem, né? Aí é uma questão de escolha de cada pessoa, não sou eu aqui que tem que dizer o que você tem que fazer sobre isso. Mas a primeira coisa é perceba as incongruências, perceba as inconsistências que começam a aparecer. Crie uma âncora de força, ou seja, pense em momentos onde você se sentiu forte, onde você se sentiu uma pessoa íntegra, onde você se sentiu sendo perfeitamente capaz de cuidar de si, de botar limites nas coisas. Então, traga várias situações do passado onde você conseguiu colocar limites em coisas, em pessoas, em situações, porque isso é uma coisa muito importante, porque nem tudo você falando o outro vai fazer porque você está falando. Onde você conseguiu fazer valer limite, e aí você entra, revive essas várias situações de novo. Quando você estiver revivendo momentos onde você experimentar, reviver momentos onde você põe limite nas pessoas, põe limites em situações, no que você está fazendo isso, o que você faz? Você faz uma âncora, ou seja, um gesto especial. Pode imaginar, por exemplo, um campo de energia também, se você for mais visual. Você pode fazer um gesto que você não usa para mais nada. No ápice do reviver o momento onde você põe um limite, a ideia é eu volto para o momento. Vamos fazer comigo. Volta para o momento onde você colocou limite, onde você disse assim, é até aqui que você vai, e você fez isso, você se sentiu bem se protegendo, e não precisa nem ser agressiva ou agressivo, tá? A gente pensa muitas vezes que botar limite é ser agressivo. Não, às vezes não é necessário ser agressivo.
Às vezes você com uma certa firmeza e às vezes até indiretamente você deixa bem claro que tem um limite ali, que você está percebendo alguma coisa. Tem um limite ali, que daquele limite ali você não passa. E a primeira coisa que a gente precisa se dar conta é: é negociável ou não é negociável? É, é possível que você negocie isso ou não é possível que você negocie? O que que você negocia, o que que você não negocia? Então, quando as pessoas começarem a vir com coisas, parecerem estar tentando te conduzir, te sugerir coisas, é muito importante que você tenha uma clareza interna. O que que eu negocio e o que que eu não negocio? E volte a diversos momentos onde você não negociou porque você estava se protegendo, sendo congruente consigo, botando limites, isso foi bom para você. Reviva esses momentos todos. Quando você estiver no ápice, sentindo a emoção, o estado de bem-estar, porque você está se blindando contra isso, você faz uma âncora, um gesto que você não usa para mais nada, ou imagina um campo de energia de uma cor específica. Não se preocupe, que isso não é esoterismo, não é misticismo, nada disso. Campo de energia é uma âncora visual. Você pode pensar numa palavra específica, se você quiser uma âncora sonora, tipo força, força. Então você pensa, pode até juntar um gesto com a palavra força. Na hora que você estiver revivendo momentos de integridade, de empoderamento pessoal, momentos onde você colocou limites nas coisas, a âncora só vai funcionar, seja a palavra, ou a imagem, ou o gesto, se você, na hora que estiver sentindo o estado no ápice daquele sentimento forte, você faz a âncora, seja ela o toque, ou o gesto, ou a palavra, ou a imagem. Então, só assim, de tanto você repetir as memórias e sentir e associar o sentimento no seu ápice com essa âncora, você vai fazer essa âncora ficar mais forte. Precisa de prática. Mas é uma coisa que, quando você se vir diante de situações onde você sente que está sendo manipulado, você faz esse tipo de coisa assim, que é uma coisa que pode funcionar muito bem. Outra coisa é mudar a perspectiva. Né? Algumas pessoas, elas se perguntam, se elas botarem limites, se elas estão sendo egoístas. Isso não é egoísmo, é autocuidado. Você se proteger de situações manipulativas que são nocivas e não são positivas psicologicamente é algo muito, muito, muito importante para que você experimente, a partir de agora, sentir-se muito bem. Então, goste de cuidar de si. Se você não cuidar de si, quem vai cuidar de você? Né? Então, tenta pensar assim, essa parte minha que deseja colocar limites nesse tipo de pessoas, o que ela está tentando fazer por mim? Então, qual é a importância de você cuidar de si? Tenha isso bem claro para você, porque isso vai te dar força, vai te dar motivação para fazer isso. O que que vai te dar força? O que que vai te dar motivação para você poder fazer esse tipo de coisa? Então, outra coisa também, existem técnicas de PNL, a gente não vai fazer aqui porque não é o objetivo agora, que é a integração de partes. Quando você perceber que tem uma parte sua querendo se manter com integridade, saúde, qualidade de vida, portanto colocar limites, se autocuidar, e uma outra parte que fica querendo ceder, né? Então, existem duas partes em conflito, tem a famosa técnica da PNL de integração de partes. É só você buscar, entra no meu canal do YouTube, coloca integração de partes em conflito, entra lá no youtube.com, André Pécio, no ressignificando.com, menos de R$30 no Ressignificando, você tem acesso a uma quantidade enorme de induções com PNL que ajudam você a fazer o que você deseja. Então, existem partes que podem estar em conflito. E eu costumo lembrar de uma coisa que eu não quero que vocês fiquem assustados, né? Mas onde existe o sádico, existe o masoquista. Onde existe o manipulador, existe uma personalidade que muitas vezes aprendeu a ser manipulada. Você precisa se perguntar, essa parte minha que está se deixando manipular, o que que ela pensa que está ganhando com isso? Então tem gente que pensa erroneamente assim, essa pessoa com todos os defeitos, ela me ama, ela se importa comigo. Com todos os defeitos, essa pessoa se importa comigo. Ela pode até amar, ela pode até se importar lá do jeito dela. Mas algumas pessoas, elas têm esses distúrbios, têm essas patologias, têm essas aprendizagens, se for no nível bem mais fraco, e muitas vezes elas perderam o limite da coisa. Então algumas pessoas também ficam naquela esperança, eu vejo isso o tempo todo no consultório.
quando eu atendo cliente. Ah, a pessoa vai mudar, a pessoa vai se sentir bem, a pessoa vai cair em si, ela com o tempo vai mudar. Não necessariamente, com o tempo ela pode ficar pior ainda. Ela pode, principalmente se você fizer o jogo que ela quer, você pode, sem querer, reforçar mais ainda essa história. Então você precisa tomar uma decisão para si. Você quer se relacionar com essas pessoas? Às vezes você pode escolher, eu não quero, vou interromper o relacionamento com pessoas assim. Ou então eu vou me relacionar, mas vou botar limites para ver se funciona. Em alguns casos bem fracos, onde essas características estão presentes, algumas pessoas elas conseguem lidar com isso, aí cabe a você saber se vale a pena ou não lidar com isso. É uma decisão só sua e de mais ninguém. Agora, outra coisa que é muito importante também é entender que algumas dessas pessoas não vão mudar. Principalmente se forem casos onde existe um narcisismo muito acentuado, uma psicopatia bastante acentuada, e essas pessoas não estão buscando nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de trabalho em relação a isso, que também não é garantia que a pessoa vá mudar, é uma esperança, mas não é uma garantia. E não necessariamente quem vem fazer terapia vai mudar para aquilo que a pessoa deseja. A Suzy coloca: o pior é esperar a pessoa voltar ao normal. Pois é o que eu estou dizendo, eu não sei se ela vai voltar. Não sei se ela quer voltar. Quem quer que ela volte é a pessoa, é você. Não você, Suzy. É a pessoa que está sofrendo isso. Né? Então, a pessoa quer que o outro volte para viver o grande amor, para viver a grande amizade, né, e tal, para viver a parceria profissional boa, mas às vezes isso não é possível. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Elas não conseguem não manipular outras pessoas. Então, é uma coisa que você precisa lidar com essa questão aí, que é uma coisa importante. Então é importante também que você se comunique com firmeza. Quando você vê que alguém está te manipulando, alguém está tentando tomar o controle da narrativa, que é um pressuposto da PNL, né? Quem controla o significado da comunicação, controla a comunicação. E embora muitas dessas pessoas nunca tenham estudado PNL, elas aprenderam isso manipulando. Então elas entenderam que elas tomam o controle da narrativa, então elas tomam o controle do que significa o que é real e a verdade dentro dos parâmetros delas. Então você pode dizer coisas do tipo: eu entendo seu ponto de vista, mas o meu limite é esse aqui. Eu prefiro que falemos sem acusações, se a pessoa começar a acusar. Principalmente o borderline, muitas vezes ele vai querer ficar acusando você. Quando você diz desse jeito, eu sinto, né? Embora muitas pessoas tenham a afetividade tão prejudicada, que você vai dizer que como você se sente, isso não vai tocar eles o suficiente. Mas é muito importante você ter porquê. Por quê? Trabalhe isso em você primeiro. Por que eu mereço? Por que eu posso me proteger e ter integridade? Como eu posso ser capaz de fazer isso? Que eu preciso ter em mente, pensar, lembrar todos os dias para eu cuidar de mim. E por que eu mereço fazer isso? Por que eu mereço me cuidar? Por que eu mereço ter integridade e estar bem comigo? Mas é muito importante você comunicar isso e traçar esse limite, porque algumas dessas pessoas manipuladoras, elas vão avançando. A única coisa que elas sabem fazer é avançar, 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 avançar. Elas não têm aquela coisa de: puxa, isso eu vou pressionar a outra pessoa não vai se sentir muito bem, né, e tal. Aqui no YouTube, a Andrea Lívia diz: bom dia, eu tenho alguns parentes narcisistas. Muitos de nós temos, como eu falei, de 1 a 5% das pessoas, de acordo com várias fontes aí, tem algum desses traços de narcisismo ou psicopatia. Então você vai esbarrar com pessoas assim. Muitas vezes existe imaturidade também confundida com narcisismo, tá? Algumas pessoas, elas têm um nível de maturidade, você vê isso em crianças e adolescentes, algumas pessoas nunca saíram da adolescência e do jovem adulto, que eles são muito autocentrados. Você pega todo adolescente, mesmo os mais bacaninhas, eles são muito centrados neles, né? Às vezes eles têm dificuldade de ver o que está acontecendo com a família, porque eles estão tão centrados neles, na vida deles. Então tem gente que nunca sai dessa etapa. Tem gente que nunca sai disso aí. E isso parece narcisista, mas essas pessoas, elas não têm um embotamento da afetividade, só tem uma imaturidade, às vezes, e uma imaturidade afetiva que soa muito parecido com o narcisismo, né, de uma maneira geral. Então, decida se você deve ou não sair dessas relações tóxicas
e de modo ecológico. O que que é ecológico, o que que não é ecológico? Se você quer dar uma chance para a pessoa, seja no nível afetivo, amizade, social ou profissional, eh, tenha um critério de evidências de mudança. Discuta o que precisa mudar e quando vai mudar e verifique se vai mudar dentro daquilo mais ou menos que foi predito. Porque essas pessoas muitas vezes ficam dizendo eternamente que elas vão mudar e elas não mudam. Elas não querem mudar, na verdade. Ou então, às vezes, elas até entendem que deveriam mudar, mas elas não conseguem mudar porque elas não têm essa demanda de verdade. Quem tem a demanda da mudança é você que está incomodado, não a pessoa que aprendeu a funcionar desse jeito. Né? Então, evite debates às vezes, né? Tem o ganho desconectado, não se envolva em explicações, use frases curtas e objetivas. Quando você sentir que não tem jeito, né, que a pessoa não está aberta a discutir, não tem diálogo, não tem um se colocar no lugar do outro de verdade, né? Você diz, eu agradeço, mas eu prefiro seguir outro rumo. Eu agradeço, mas eu não quero falar sobre isso, eu não quero fazer isso que você está sugerindo. Esse assunto encerrou para mim. Mas é importante que você vá trabalhando aí o seu equilíbrio, o seu autocentramento. Procure no meu canal no YouTube, youtube.com André Pérsia. Entra lá, entra no YouTube e põe André Pérsia, Pérsia com C. André Pérsia blindagem. Eu tenho várias técnicas de blindagem emocional, que é justamente para você se blindar de pessoas assim. Então, vocês que queriam técnica, entra lá, YouTube André Pérsia, de graça. Né? Ou então entra apenas no YouTube, põe André Pérsia blindagem, e vocês vão ter vários processos de blindagem. O Paulo Nidec diz muito bom. Olá, Paulo, tudo bem? Como vai você? E é isso. Né? É muito importante você se dar conta de que existem esses limites. Então, o que é importante? Que você reconheça que está acontecendo, que você resista, porque isso não é saudável, né? E você pode fazer isso com respeito, você não necessariamente precisa brigar ou criar confusão. Às vezes a pessoa ela pode querer criar uma confusão porque você está saindo do jogo que ela montou, da teia que ela montou de aranha, né? Para capturar. Mas saia do jogo, você não precisa brigar. Né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Como já falava o ditado popular. Então você não precisa brigar, você não precisa, mas então tem que ficar brigando com pessoas. Não, diga não, coloca um limite. Diga não e depois sorria, diga não e depois fala uma coisa legal, que de repente a pessoa, né, fica sem chão para debates com você. Você precisa reconhecer o que está acontecendo, saber o que está acontecendo. Né? Então, isso é uma coisa muito importante aí. É muito importante que você cuide de você e faça isso com você, para que você consiga, bem consigo, naturalmente, botar um limite em todas essas coisas. Existem, infelizmente, no momento atual, o que eu disse, né? Relativizou-se muito essa história da manipulação. Isso é uma coisa que há anos me preocupa. Há anos, de uns 5, 10 anos para cá, que eu vejo o tempo todo muita gente aprendendo a manipular para ter mais like, para ter mais clique, para ter mais seguidores. Então eles mentem, fazem qualquer coisa, falam qualquer coisa. Então eu desconfio, inclusive, das pessoas que ficam falando coisas na internet. O número de seguidor não quer dizer nada, tá? Quer dizer só que essa pessoa está impulsionando ou então fazendo um alcance orgânico em cima de mentiras, de manipulação. Outros fazem por conteúdos legais e coisas bacanas também. Então fique bastante atento a esse tipo de coisa. Né? O Paulo coloca aqui, você acredita que a maior parte das pessoas tem codependência ou dificuldade de dizer não? Sim, né? Porque a gente, como eu disse, a gente não está preparado para isso, a gente não aprendeu a lidar com isso. A gente não é psicólogo e tal, então a gente não aprendeu a lidar com esse tipo de coisa. Então a gente não está esperando que a outra pessoa seja assim. A gente tem uma tendência erroneamente, acho que um dos maiores problemas que muitos de nós têm é ficar achando que outras pessoas vão agir como a gente agiria. Lembra, o outro não é você. As pessoas não vão agir como você agiria necessariamente, tá? Então é muito importante a gente se dar conta. Às vezes a gente não está preparado para isso, mas reconheça que tem alguma coisa e coloque limite. Você não precisa brigar. Coloque limite, tenta conversar, porque às vezes isso é no nível fraco nas pessoas. Nem todo mundo tem isso no nível galopante e tal. Algumas pessoas têm isso no nível fraco. Olá, César. Olá, Leandro. Tudo bem? Então algumas pessoas têm esse lado manipulador. Debson, tudo bom?
algumas pessoas têm esse lado manipulador num nível ainda fraco, ainda tem alguma afetividade, ainda conseguem cair em si algumas vezes, mas se você não colocar um limite, aciona aquele negócio dentro da pessoa que ela começa a manipular. Então é importante você se dar conta, interromper, tentar negociar e verifica, a gente tem que verificar, porque eles são mestres em manipular. Então, muitos manipuladores vão estar fazendo de conta que eles estão colaborando, mas eles não estão colaborando, eles não estão negociando, eles não estão fazendo isso, eles estão, no fundo, impetrando o desejo deles, a vontade deles. Então, a gente precisa ver se tem evidências de mudança. Você tem que se perguntar, para que eu continue essa relação, seja pessoal, profissional, com uma pessoa que tende a ser um pouco manipuladora, não quer dizer que será tanto, né? Ela está negociando comigo, que evidências eu tenho que ela está negociando? Ela não está negociando, eu vou conversar de novo. Eu tenho lá no YouTube 2 vídeos que eu sempre compartilho com todo mundo, ele está lá aberto para todo mundo. Chama-se Como Lidar com Conversas Difíceis, parte 1 e 2. Às vezes a gente precisa ter conversas difíceis com as pessoas. Então dá uma entrada lá no YouTube e procura André Pérsia, Conversas Difíceis. Como lidar com conversas difíceis. Eu até publiquei agora há pouco tempo, né, republiquei com outro formato e tal, parte 1 e parte 2, que é uma aula que eu compartilhei com as pessoas, baseada no estudo feito na Universidade de Harvard, sobre como lidar com conversas que são difíceis. Às vezes a gente precisa ter uma conversa difícil com uma pessoa que parece que está manipulando ou tentando ter um controle de narrativa, porque tem gente que faz isso, mas está aberta a rever isso. O Leandro coloca, vou assistir essas 2 aulas, assista sim, é bem legal, tá no YouTube, de graça. André Pérsia, Como Lidar com Conversas Difíceis. André Pérsia, Conversas Difíceis, no YouTube. É bem legal, uma aula que eu dou em 2 partes, detalhada, por isso que tem 2 partes, não é muito longa não, mas eu botei em 2 partes para ficar um pouco mais diluído, né? Então você vai lidar, como ter conversas difíceis, porque às vezes um primeiro momento, algumas pessoas elas conseguem, você trazendo essa conversa, você consegue fazer com que algumas pessoas modifiquem isso. Agora, se a pessoa não quiser modificar, não for capaz de modificar, aí é uma escolha sua, se você quer estar nesse tipo de relação ou não. A Suzy diz, dá para resgatar o controle da narrativa? Boa pergunta, Suzy. Para quem, né? Vamos usar o metamodelo na programação neurolinguística. Para você, hoje, você pode resgatar. Né? Se você cria para você o significado do que as coisas são, para você, você já resgatou o seu controle. Eu não sei se o outro vai querer concordar com você. Aí você precisa se perguntar, eu preciso que o outro concorde comigo? Agora, se você, a pessoa ela manipular bastante, como daqueles narcisistas, psicopatas que manipulam bem, junte bastante evidências, principalmente se tiverem outros envolvidos, e se for necessário, apresente essas evidências com detalhes, para que não fique dúvidas de que você pegou uma manipulação ali que ela está acontecendo. Porque se você só jogar uma coisa, a retranca de um manipulador narcisista pode ser muito pior. Né? Ele pode dobrar a aposta, assim, manipular mais ainda outras pessoas que nem estão tendo a menor ideia de como sendo manipuladas. Então fiquem bastante atentos a esse tipo de coisa. Então, comunicação com firmeza e clareza, né? Então, coloque bem claro, né, quais são os seus limites e o que você precisa fazer. Então, eu espero que isso fique de reflexão aí para todos, né? Essa questão da gente pensar no respeito, né? Já que isso está sendo um tema aí tão importante que está se discutindo hoje, é uma das hashtags aí que mais sobe, né? O respeito atualmente. O Paulo coloca aqui, né, recentemente eu deixei um trabalho voluntário porque passou a ser exploração e cobrança desmedida. É muito importante saber dizer não. Exatamente, Paulo. O Paulo, quem não sabe, sigam ele no YouTube também, ele tem vídeos muito legais sobre coisas bem bacanas, Paulo Nindeck. E é verdade, né, Paulo? A gente, às vezes, precisa dizer não. Eu também, inúmeras vezes, eu já deixei situações, eu abri mão de trabalhos, uma série de outras coisas assim também, para não participar de coisas que há 1 ano atrás exatamente aconteceu isso comigo, onde eu disse não para uma série de coisas para que eu e outras pessoas não fôssemos manipulados por pessoas que são assim. Existe muito, tem muita gente que faz isso. Cuidado, fique atento, né? Verifica as coisas. Quando a pessoa vier com muitas promessas, onde você tem que abrir mão de muita coisa, fazer muita coisa,
presta atenção, será que é isso mesmo, né? Da onde vem essa pessoa, que bases e dados você tem sobre o que essas pessoas dizem, né? O César diz, André, sobre esse tema, a manipulação é sempre negativa, ou a intenção genuína com propósito pode ser positiva. Bom, César, muito bom, César é um grande trainer em PNL também, lá, que está lá no Nordeste, né? E tive o prazer de ministrar cursos, né, master no instituto dele e tal. Então, César, o que acontece? Por trás de todo comportamento tem uma intenção positiva. Não quer dizer que é positivo o que a pessoa está fazendo, né? O fato da gente entender a intenção positiva não quer dizer que a gente tem que receber as consequências disso. Mas a pessoa ela tem uma intenção positiva, né? Enfim, a gente tem que botar limite aí nesse tipo de coisa. Isso é uma coisa bastante importante, a gente saber colocar limites nisso se a gente quer viver muito bem. É diferente na PNL quando a gente usa essas ferramentas não para manipular, mas para otimizar a comunicação. Então a pessoa está com dificuldade de se comunicar comigo. Então eu uso ferramentas de comunicação, de rapport, de espelhamento e tal, a pessoa se sente mais solta na minha comunicação e eu promovo uma terapia melhor para aquela pessoa. Eu promovo um processo de coaching, de desenvolvimento pessoal, de hipnoterapia, o que quer que eu faça, eu promovo algo bom com ética, com respeito. Aí tudo bem. Então eu vou conduzir algumas coisas aqui, mas a diferença é que quem faz isso depois explica por que fez, fica muito claro os motivos, as intenções das pessoas. Agora, pessoas que simplesmente manipulam, e depois, enfim, para os seus interesses pessoais, a gente precisa parar para se perguntar, mesmo que às vezes o motivo seja nobre. Tem gente até que tenta manipular por uma causa nobre, por uma causa social, mas é antiético. Atropela pessoas, distorce a realidade. Embora o mapa não seja o território, embora a realidade seja um conceito muito subjetivo, né? A gente precisa parar para pensar, né? Pois é, né, César? A gente precisa parar para pensar se isso é uma coisa legal. E me preocupa muito porque eu acho que hoje relativizou-se muito essa questão da manipulação. Isso é uma coisa que me preocupa bastante há anos, tanto que eu não estou muito surpreso com a quantidade de fake news, de deepfakes, que acontece aí a 3x2, porque relativizou-se essa história de mentir e distorcer para que você tenha mais visualizações. Isso é um problema seríssimo, porque nem todo mundo tem o conhecimento para distinguir o controle de narrativa. Por isso que eu divulgo PNL mesmo para todo mundo, para que todo mundo fique atento para essas coisas, de graça mesmo para todo mundo, porque eu quero que as pessoas fiquem atentas também para esse tipo de coisa, porque nem todo mundo tem essas ferramentas de parar e ir para uma metaposição, como a gente faz na PNL, e dizer, peraí, vamos analisar o que está acontecendo, vamos olhar de fora para essa situação. A melhor coisa, quando uma coisa não soa muito bem, estiver muito estranha numa relação, vá para o lado de fora, olha aquilo de fora e se pergunta, peraí, o que está acontecendo aqui? O que está havendo aqui? Qual é a questão aqui? Então, a melhor coisa é você ficar atento primeiro ao que está acontecendo, não se apavora, né? Porque nem toda pessoa, a gente tem aquele mito também que o psicopata ou o narcisista, ele vai vir atrás de você com uma faca para te matar. Não necessariamente, às vezes você é péssimo para ele, se ele fizer alguma coisa próxima disso. Ele vai ganhar mais se ele ficar manipulando o resto da vida das pessoas, né? Então, dê-se o respeito, né? Ou seja, dê-se o respeito, ponha o limite. Lembra que quando você diz não para algumas pessoas, você está dizendo sim para você, né? Obrigado aí pelos likes, curtam mesmo, isso ajuda a gente. Curta aqui no YouTube, aperta o sininho, a gente vai voltar ainda essa semana, nos próximos dias aí, com muitos temas especiais. Então, me sigam no Instagram, André_Persia. Eu tenho TikTok também, eu não faço dancinha, que é André Persia, tudo junto no TikTok. Tem no YouTube, youtube.com/André Persia. E vamos juntos. Suzy agradece, outras pessoas também. Quem está entrando agora, assista essa live aqui, que ela vai ficar disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. E vocês querendo debater temas como esses, falem comigo no direct, tanto no Instagram quanto no YouTube ou no WhatsApp 219911843, e façam sugestões também, que a gente está super aberto aí a temas para a gente poder debater. Aí, só para responder aqui o que o Paulo coloca, né, também, você acha que hoje existe a normalização, relativização da mentira, da manipulação? Como eu disse, sim, eu acho que infelizmente isso virou uma cultura, e o que é pior, isso está sendo apresentado como algo normal,
né? Ah, é normal a gente, né? Tem gente que erroneamente diz assim, fala mentira, que daqui a pouco ela vira verdade. Isso é seríssimo, gente. A gente está falando de você se tornar como psicopatizar as pessoas. Né? Isso é uma escola de psicopatas. E tem gente jovem que já começa jovem a mexer com essas coisas, já começa desde jovem, como a gente vê, inclusive em vários cenários aí grandes, desde jovem já manipulando, falando mentira, contando mentira para as pessoas. Essa é a minha maior preocupação. Né? Então, se tiverem filhos, alguma coisa, você converse com seus filhos, né, sobrinhos, etc. A importância, né, de você ter ética, de você tratar as pessoas com respeito e de você conquistar as coisas aquilo de bom que você tem de verdade. Seja, lute pelas coisas, ofereça, defenda seu ponto de vista. Não tem nada de errado em relação a isso. Defenda seu ponto de vista com unhas e dentes, né? Mas faça isso com ética e ensine isso para as outras pessoas também. Então, um grande abraço para vocês, tenham um excelente dia. Deem uma olhada, procure no YouTube André Pérsia Blindagem, porque tem um monte de técnicas de blindagem. O Leandro diz grato por manter a live gravada. Vou assisti-la completa em seguida, veja sim. Obrigado, Paulo. Obrigado, Simone, Leandro, Weber, Cirlei, né? Tudo bom, Cirlei? Como é que tá você? César, todo mundo. Obrigado, queridos amigos aí, por vocês estarem sempre presentes e a gente se vê em breve. E quando vocês também quiserem, alguns de vocês que fazem várias coisas aí, quando quiserem marcar da gente um dia, fazer uma live em conjunto, também entra em contato aí, a gente faz, vai ser um grande prazer trocar uma ideia aí sobre todos esses assuntos. Grande abraço.